Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. A narração de São Marcos da ressurreição de Jesus se desenvolve em 2 pequenas passagens. Uma que conta quando era no domingo de manhã e Maria Madalena, mais a Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram ao túmulo e lá encontraram a pedra rolada. Quando estavam indo, comentavam entre si quem vai rolar a pedra para nós. E levaram então aromas para fazer o tratamento do corpo de Jesus. Chegando lá, viram anjos e esses anunciaram que Jesus estava vivo, que não estava lá, e que elas deveriam ir aos discípulos contar para eles. E depois tem esta outra passagem que nós ouvimos hoje, que conclui o Evangelho. É como se fosse uma segunda narrativa delas. Dessa vez se fala de Maria Madalena, nos dá aquela informação de que Jesus expulsou 7 demônios dela. Essa é a informação que o Evangelho nos dá, e não as outras informações que às vezes são resultado de juntar textos e criar uma caricatura de Santa Maria Madalena. Então, o Evangelho de hoje, ele termina a história mostrando que Maria Madalena foi anunciar, e diz o texto que não quiseram acreditar. Depois ele apareceu também a 2 discípulos que estavam indo para o campo, muito possivelmente seja a mesma narrativa de São Lucas dos 2 discípulos de Emaús. Não dá para identificar, não temos elementos para isso, mas possivelmente, muito provavelmente, se refere a esses 2 discípulos de Emaús que voltaram e anunciaram, mas vejam, de uma maneira diferente, e também não acreditaram. E aí Jesus então aparece enquanto eles estavam numa refeição, repreende a falta de fé e os envia. É exatamente esse o ponto que penso que nós deveríamos olhar um pouco mais diante deste Evangelho de São Marcos. Então, eles não quiseram acreditar. Veio primeiro Maria Madalena, contou, disse que tinha visto, testemunhou, não quiseram acreditar. Depois os 2 discípulos vieram, e é interessante que o texto diz não quiseram acreditar. Não diz que eles não acreditaram, não quiseram acreditar. O que demonstra um fechamento, que é o que Jesus vai repreender. Ele então os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então, a prova é esta. É preciso crer no testemunho de quem viu. Os próprios discípulos foram repreendidos por isso, pelo fechamento de coração, por não dar crédito ao testemunho dos que tinham visto Jesus ressuscitado. É semelhante à passagem lá do Evangelho de São João,
quando Tomé não estava presente na aparição de Jesus, e depois, ao lhe contarem, ele disse: não acredito se não vir por mim mesmo, se não tocar nas chagas. E Jesus o repreende também, dizendo: porque me viste, acreditaste, da segunda vez. Felizes aqueles que não viram, mas acreditaram. Acreditaram no quê? No testemunho. Então, é parte intrínseca do conhecimento do Cristo ressuscitado, o testemunho. É graças ao testemunho da Igreja, desde o início até os nossos dias, que nós professamos a fé no ressuscitado. É claro que não basta apenas o testemunho, nós também fazemos experiência. Mas se nós fecharmos o coração ao testemunho das pessoas, daqueles que viram Jesus, e aí nos referimos aos discípulos, então nada será possível mais. O fechamento de coração nos torna incapazes de experimentarmos o Cristo ressuscitado. Se nós dermos abertura de coração e dermos crédito ao testemunho e à palavra que nos é transmitida, nós podemos experimentar por nós mesmos também. Se nos fecharmos, corremos o risco de não experimentarmos, porque a fé será sempre indispensável. Poderia parecer que para os discípulos fosse dispensada a fé, já que Jesus apareceu a eles. Mas todas as passagens que nos falam do encontro com o ressuscitado, todas elas mostram que a fé não é dispensada em momento nenhum. Sem fé, nada é possível. Me lembro sempre daquela passagem, daquela frase de Santo Inácio de Loyola. Para os que creem, nenhuma explicação é necessária. Para os que não creem, nenhuma explicação é possível. Então, a fé é um requisito indispensável. E ela será um requisito indispensável também porque Jesus repreende estes homens que não acreditaram no testemunho dos que o viram. E logo em seguida os constitui como novas testemunhas. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Agora, se nós não formos capazes de acreditar no testemunho, como é que vamos poder pretender que o nosso testemunho possa ser acreditado? Que as pessoas possam acreditar em nós? Eu diria que é necessário que nós aprendamos a dar um voto de confiança. Não é um tiro no escuro. Não é um salto no abismo. Existe uma base, existe um testemunho, existe uma revelação, mas não é matemática. É necessário que haja esse passo da fé. Jesus ressuscitado só pode ser conhecido pela fé. Quem não tiver fé criará obstáculos e barreiras que impedirão de reconhecer aquilo que Jesus faz, a sua própria presença entre nós. Na verdade, a fé sempre foi requerida e mesmo no Evangelho, Jesus sempre chamou atenção para a fé. Nós vivemos tempos em que as pessoas às vezes não sabem mais em quem acreditar. E eu me preocupo muito quando alguém diz assim que todo mundo tem uma mentira, que todo mundo mente. Porque na verdade o que ela está dizendo é o seguinte: eu também sou um mentiroso. E no fundo nós apostamos na mentira em vez de apostarmos na verdade. É claro que a verdade custa caro. E eu não estou querendo dizer que seja possível a gente contar tudo para todo mundo, com todos os matizes, com todas as dimensões. Claro que não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas não é possível também que a gente pretenda encontrar-se com a verdade. Não é possível que a gente pretenda poder confiar em alguém se nós não partirmos também de um passo nosso próprio, de dar um voto de confiança também. Nós podemos acreditar. É possível acreditar. Acreditar é um ato de vontade e de liberdade. Todo mundo acredita naquilo que quer acreditar. Eu não sou convencido de fora para dentro, não. Eu me deixo convencer também. E esse deixar-se convencer
ainda que não seja pura e simplesmente uma alienação, né? Aceitar uma ideia pura e simplesmente, mas é um passo que só eu posso dar. Infelizmente, muita gente que se fecha para acreditar em coisas que não são reveladas sobre Deus, sobre Jesus Cristo, e se fecham e às vezes se mostram tão céticos, quando você não percebe, estão dando crédito para qualquer bobagem que apareça por aí. Em vez de dar crédito àquilo que merece fé, quando não percebem, estão acreditando em qualquer tipo de ideia de superstição, de bobagem que qualquer um pode anunciar por aí. Trocam a fé por crendices muitas vezes. Então que nós sejamos capazes de dar o passo da fé, que ninguém é capaz de dar por nós. E o próprio Deus espera da nossa parte que sejamos capazes de dar esse passo, a fim de que aquilo que ele nos mostra possa ser visto, possa ser enxergado por nós. Rezemos. Ó Deus, que pela riqueza da vossa graça multiplicais os povos que creem em vós. Contemplai solícito aqueles que escolhestes e dai aos que renasceram pelo batismo a veste da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.